Processo 379 da Ordem Geral, 379, Sala 4, telepresencial número 5, processo 100, 10, 42, 88 de 2019, Dr. Lucas dos Passos Pinho. Relator, desembargador Fernando, revisor, desembargador Cláudio, terceiro votante, desembargador Davi. Doutor Lucas Pinho, presente. Com a palavra, o desembargador Fernando Álvaro Pinheiro. Muito obrigado, senhor presidente. Jair Almeida contra a Organização Social Provida, né? Proposta é conhecer da grave petição e negar-lhe provimento, mantendo a respeitável a sentença, mas seria despacho, né? Respeitável despacho impugnado. Doutor Lucas, o senhor vai falar? Boa tarde, sim, excelência. Pode falar. Boa tarde a todos. Peço escusas, primeiramente, pelo nervosismo, que é a primeira vez que realizo este ato. Em síntese, o agravo de petição objetiva a reforma da decisão judicial, que negou a desconsideração da personalidade jurídica da organização social provida. Porque, no entendimento do juízo de primeira instância, não houve a comprovação do abuso na personalidade jurídica, mesmo estando o abuso evidente, ficando claro. Este egrégio tribunal possui diversos julgados sobre o tema, inclusive em casos que não houve sequer o abuso de personalidade, entendendo que a mera insolvência da empresa já seria motivo plausível para realizar a desconsideração da organização social. Já no caso em tela, estamos diante não somente da insolvência da empresa, mas também do claro abuso da utilização da finalidade da organização social, cabendo sim a desconsideração. De certo, que uma empresa que não cumpre a obrigação legal que é imposta desvia-se de sua finalidade principal, no que tange a sua função social, sobretudo quanto à inobservância das normas trabalhistas. A alegada empresa sem fins lucrativos, excelências, desviou em menos de 5 anos 180 milhões dos cofres públicos, podendo verificar na página 7 do documento de ID 1982-CDD, que foi apontado em uma investigação pela Polícia Federal, que o desvio foi feito através da Organização Social Provida e o prefeito da cidade do Guarujá. O documento de ID 3DD6760 se trata de uma denúncia realizada pelo Fantástico sobre o esquema de corrupção envolvendo a organização social e minutos depois estava um dos administradores na época debochando dos seus credores no Instagram. Não podemos esquecer também da quantidade de trabalhadores lesados. Em meados de 2021, eram 207 processos em curso. Hoje, já são mais de 318. Somando os prejuízos com os desvios e as verbas trabalhistas dos obreiros que não foram pagas, chegamos ao valor absurdo de 1/4 bilhão desviado dos cofres públicos. Vale ressaltar que todos esses funcionários estavam na linha de frente do combate ao Covid no ápice da pandemia, mesmo sem estar recebendo seus salários em dia, mesmo sem o FGTS depositado. Então chegou a nossa vez de demonstrar o verdadeiro sentido de justiça e protegê-los. Este TRT se posicionou em temas parecidos. No dia 16 de 3 de 2022, a ilustre relatora, num agravo de petição, número 103226-0201-95-020291, a relatora desembargadora Cíntia Tafari informou, abre aspas, o fato de a empresa reclamada ser entidade privada civil sem fins lucrativos e, via de regra, seus associados não responderem com o patrimônio pessoal por dívidas por ela contraída, não pode servir de salvaguarda para afastá-los da execução, quando, como no caso em análise, restar demonstrada a incapacidade econômica daquela para a quitação dos débitos trabalhistas, especialmente quando comprovada a ilicitude nas atividades por ela exercida. Temos também um mais recente no dia 15 de 6 de 2022, onde a desembargadora Mariana Cristina nos trouxe, abre aspas, a responsabilização de administradores ou sócios da pessoa jurídica, no caso de entidades sem fins lucrativos, depende da demonstração de abuso de personalidade jurídica, caracterizada pelo desvio de finalidade. Na hipótese, os elementos dos autos indicam a existência de abuso de personalidade jurídica, razão pela correta responsabilização dos administradores da associação sem fins lucrativos. Então, é assim, com tudo que foi exposto e narrado até aqui,
requer a reforma da decisão para que seja instaurado o Instituto da Desconsideração da Personalidade Jurídica em face à organização social provida. É como sustento. Muito obrigado pelo tempo de Vossas Excelências e tenham todos uma boa tarde. Posso falar, senhor presidente? Pois não, pode falar, doutor Fernando. Pois não, senhor presidente. Tratando-se de associação, entidade filantrópica, eu penso que deve ser provada o desvio de finalidade, o abuso. E aqui, no caso, senhor presidente, o próprio recorrente reconhece que a pessoa a quem imputa a responsabilidade está sob investigação. Perdido. Então, o que se fala na imprensa, ventila-se apenas. Não existe ainda nenhuma conclusão acerca dessas investigações, então ele ainda está sob suspeita. Por isso, senhor presidente, que eu concordo com a decisão de origem. É como voto. Eu não voto nesse processo, mas essa entidade aí ela tem problema com o Tribunal de Contas, com o Ministério Público. Há um grande cerco a respeito de desvio de dinheiro público. Ela recebia dinheiro para administrar hospitais lá, né? E parece que ela assumiu com o dinheiro. Então, tem um rumor muito forte nessa história, viu, Fernando? Sim, senhor presidente, mas eu adoto a teoria da inocência, a presunção da inocência. A hora que existir alguma decisão, até em sede cautelar, aí nós podemos pensar diferente, mas eu não posso partir desse pressuposto. Bom, desembargador Cláudio Roberto, é o revisor. É a segunda vez que eu julgo um caso de desconsideração dessa empresa, e no primeiro já fiquei dividido aqui também, mas é que o doutor Fernando fala, né? Realmente não há uma prova ainda efetiva, há uma desconfiança, há uma apuração, há uma investigação, mas por enquanto ainda não tem nada ainda de... Então, eu nesse caso, ainda estou mantendo o mesmo posicionamento até uma melhor reflexão sobre esse tema, e, enfim, por enquanto eu estou mantendo esse posicionamento. Estou acompanhando o voto. Desembargador Davi. Senhor presidente, eu vou pedir vista desse processo para a semana que vem. Vai ficar adiado para dia 14, tá bom? Vamos ao próximo, Arnino. Então, pessoal, o que vocês acabaram de ver foi uma sustentação oral no TRT da 2ª Região. O que acontece nesse caso? É uma execução onde no polo passivo está uma organização social sem fins lucrativos, na teoria. O juízo de primeiro grau entendeu que, por ser uma organização social sem fins lucrativos, não poderia acontecer a desconsideração da personalidade jurídica para incluir os sócios ou administradores, nesse caso, no polo passivo da demanda, para eles responderem com patrimônio pessoal. Foi apresentado um agravo de petição para o TRT, foi feita uma sustentação oral no dia 7, na semana passada, e nessa sustentação oral são 3 desembargadores que julgam. Então tem o desembargador relator, o revisor e o terceiro votante. Neste caso, o relator e o revisor tiveram o mesmo entendimento com o juízo de primeiro grau, ou seja, que não deveria ter a desconsideração da personalidade jurídica por conta da empresa ser uma organização social sem fins lucrativos. O terceiro votante pediu vistas do processo. Quando pede vistas do processo, esse processo ele sai de pauta para ele fazer uma análise melhor e ele entra novamente em pauta. No dia 14, ele entrou novamente em pauta. Hoje eu estou gravando agora, depois de ter acompanhado a sessão, então fiquem agora com o resultado. Passos Pinho. Relator, desembargador Fernando. Revisor, desembargador Cláudio. Terceiro votante, desembargador Davi. Processo adiado da sessão telepresencial de 7 de julho para a vista regimental do terceiro votante, desembargador Davi. Aqui, esse não foi adiado, esse não, né? Foi, está comigo. Foi. É adiado. Sim, o Davi, né? Fala então, doutor Davi. Pois é, senhor presidente. Depois da sustentação oral, eu fui analisar o caso com cuidado e eu entendo aqui
eu estou dando provimento ao agravo de petição do exequente para permitir aqui o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, porque eu entendo que teve desvio de finalidade aqui da organização social Provida. Então, eu entendo que há como a execução prosseguir contra os sócios administradores. Então, eu, com todo respeito, vou divergir do voto do senhor relator. A divergência de Vossa Excelência é no sentido de dar provimento para instaurar o incidente? Isso. Isso. Desembargador Cláudio já tinha votado assim? Não, né? Não, deixa eu fazer uma consideração. Hoje de manhã eu peguei esse processo novamente e acabei que você pode ver que eu lancei aí a anotação às 11h53 agora, hoje. Pelo voto do doutor Fernando, ele não está possibilitando prosseguimento nos sócios administradores. Pela divergência que o doutor Davi apresentou, ele fala que entende que pode a execução prosseguir contra os sócios. Ele entende que houve desvio de finalidade. O meu voto é um meio termo e eu vou explicar por quê. Eu acho que, examinando a questão toda, não dá para apenas com uma investigação em andamento se estabelecer que há fraude. Mas, por outro lado, eu acho que é possível abrir um incidente, citar os sócios para que eles apresentem defesa e seja possibilitada a produção de provas do incidente. E aí sim, produzida a prova do incidente, nós podemos ter uma visão melhor, o juiz de primeiro grau vai poder ter uma visão melhor sobre o assunto e aí sim definir o mérito. Então a minha proposta seria apenas definir o pedido de instauração do incidente, de desconsideração, com a citação dos administradores, sem fazer nesse momento qualquer juízo de mérito quanto à responsabilidade ou não deles responderem pela execução, possibilitando para a defesa contraditório, bem como eventual produção de prova com relação ao alegado abuso de direito ou desvio de finalidade. Então, minha proposta é uma intermediária, vamos dizer assim, entre o doutor Fernando, que entende que não dá para abrir, não responde, e a do doutor Davi, que entende que responde. Eu acho melhor a gente só abrir o incidente, se vocês concordarem, é claro. Eu me associo, senhor presidente, entendeu? A divergência que eu estou lendo do Davi aqui é essa também. É mais ou menos isso também. Eu estou dizendo que permito que que você colocou, eis que houve um desvio de finalidade. Eu acho que não tem prova desse desvio ainda. Eu acho que é indício. Eu acho que dá para abrir. Eu acho que dá para abrir. Mas aí produz prova e depois a gente vê. Olha, Davi, eu estou lendo aqui a divergência do Davi, que fala assim: após a sustentação oral, para dar provimento ao AP, para permitir o incidente de desconsideração de personalidade, eis que houve desvio de finalidade da organização. Quer dizer, ele está concluindo, mas ele está dizendo que é para abrir, porque a discussão aqui é se abre o incidente ou não. Então, eu acho que vocês estão votando igual, os dois. Eu estou acompanhando, Cláudio. Fiz uma leitura errada, então eu peço desculpas, Davi. A leitura que eu fiz. Tá bom? Eu acho que. Votando igual, os dois estão propondo a abertura do incidente, que é contrária à decisão do juiz. Presidente, tem a palavra? Fala. Não, depois de muito debatido esse processo, realmente se fosse utilizar uma linguagem futebolística que a gente estava usando no começo da sessão, eu diria que é uma bola dividida. Eu acompanho o desembargador Cláudio, eu faço a adaptação do voto e fica unanimidade, então, sem concluir pela responsabilização, mas que se permita instaurar o incidente para analisar a responsabilidade. Inclusive, as duas partes podem produzir prova do incidente, né? Mas até a gente deixa lá eles verem o que eles têm que fazer. E aí a gente já deixa, já vou até deixar aqui no modelinho, porque essa não vai ser a única não, viu? Vão ter outras. Então não precisa nem voltar, né? Então fica assim, a decisão fica assim, por unanimidade, foi dado provimento ao agravo de petição para determinar a instauração do incidente de desconsideração da personalidade, para apurar os fatos. Beleza. Certo? Certinho. Quem que estava aí? É o doutor Lucas? Estou aqui, excelências. Vamos ao próximo, Arlindo. Vamos lá. Pois não. Doutor Fernando, eu bloqueio esse processo que foi a Porque, comissão. faça favor que eu vou fazer a adaptação Perfeito. Perfeito.
Isso que vocês acabaram de ver, desculpa o áudio, é que ficou um pouquinho ruim essa segunda gravação, mas isso que vocês acabaram de ver foi o processo foi incluído novamente em pauta, o terceiro votante começou falando e o que ele explicou? Que depois da sustentação oral ele foi verificar o processo mais a fundo e no entendimento dele, ele seguiu o mesmo entendimento que eu tive, que houve abuso da personalidade jurídica, então seria devido sim fazer a desconsideração da personalidade jurídica, mesmo sendo uma organização social sem fins lucrativos. Com isso, os outros dois que haviam votado de forma diferente reviram os seus votos. E aí, por unanimidade, eles deram a desconsideração. Na verdade, eles deram um meio termo do que havia sido pedido. Eles deram a desconsideração, mas para que a parte executada seja intimada na pessoa dos seus administradores e que eles tragam provas de que, na verdade, não teve desvio de finalidade da personalidade jurídica e deixaram para que o juízo de piso de primeiro grau faça a análise para saber na sentença se ele vai instaurar ou não o Instituto da Personalidade Jurídica. Mas é uma vitória muito grande. Aqui na comarca temos 318 processos contra esta mesma empresa e todos sofriam com o mesmo problema de não conseguir executar. Então, o primeiro processo aí que tivemos uma breve vitória com relação à desconsideração. Espero que tenha ajudado a todos. Meu Instagram está aqui embaixo. Qualquer coisa, manda uma mensagem lá se gostou do vídeo, se tem alguma crítica, algum elogio, eu vou gostar bastante. Até mais!